Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vídeo aqui, Diego. Nosso convidado de hoje, Diego Lemos. Estou te enviando um convite. Aqui só você aceitar. Isso. Aceita o convite. Pessoal, vai entrando aí, vai compartilhando. Diego, parece que caiu aqui. Nosso convidado de hoje é o Diego Lemos. Vamos trabalhar um tema muito interessante. Espero que vocês sejam muito agraciados. Vamos lá. Tá tendo algum problema, Diego? Tá tendo algum problema aí? Tá. Tentando entrar aqui, mas tá caindo. Eu acho Tá que me a sua... ouvindo? Sim, tô ouvindo. A sua câmera tá ao contrário, não tá te mostrando, não. Eu acho que tá Aí, perfeito. Pessoal, vocês vão entrando aí, vão compartilhando. Nosso convidado de hoje é muito especial, nosso amigo Diego Lemos. Nós temos um bate-papo bem interessante hoje. E eu acredito que vai ser edificante para a sua vida. E não só edificante, como informativo. Tá? É caráter informativo. Eu acho que vai ser bem legal. Diego, eu vou compartilhar aqui só um minutinho, compartilhando com a galera aqui, e aí eu sim, já dou a palavra, beleza? beleza. Muita gente entrando aí, é isso que eu conheço. Opa, bacana, Adailton entrou. bacana demais. Deixa eu tô enviando aqui para a galera. Diego, vamos começar o seguinte, fala um pouquinho de você aí pra gente, por gentileza. Então, pessoal, boa noite a todos aí que está com a gente nessa live, né? Já, já adiantar pro pessoal que eu não tenho muito costume com tecnologia, né? Pouco costume com tecnologia, então vai me perdoando algumas falhas aí. Mas alguns os que não me conhecem, né? Eu tenho aí já algum tempo dentro do cristianismo, né? E sou presbítero, né? No Ministério de Presbítero, mas também sou um estudante de psicologia, como vocês podem ver aqui na camisa, né? Quem pode ver aí, eu não sou formado em psicologia, mas sou um estudante de psicologia. Tá aí também a igreja do meu amigo pastor Renato, né? Onde eu dei aula também de teologia ali, no seminário de teologia ali por acho que mais de 2 anos ali, formamos ali 2 turmas ali de teologia. Então, dentro dessa área acadêmica, né, eu tenho aí sou um discente em psicologia, estou no 5º período de psicologia, estudando aí psicologia no 5º período, conheço um pouco, né, estou trabalhando aí no TCC dentro dessa área aí de psicologia e religião, por isso que eu quero já trabalhar hoje aqui esse tema, né, com o pessoal e falar um pouquinho aí sobre psicologia e religião, né? É isso Beleza, aí. show de bola. Só vamos dar uns abraços aqui, Diego. Sim, Quero mandar um sim. abraço para a cantora Natália, esposa de um amigo meu, o Elias, presbítero Elias. Natália, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Natália, pessoal, canta muito. Vocês que querem uma cantora aí, benção pura, anota aí, manda mensagem para a Natália.
mandou um abraço aqui, foi o meu amigo, o Edwin Serrano Vendas. Edwin é um camarada muito gente boa, trabalhamos junto há algum tempo, e ele trabalha hoje com a área de venda de carro. O pessoal que quer carros seminovos, novos, entra em contato com esse camarada aí, que esse camarada é 10, tá? Pessoa, assim, muito boa, gente boa demais, e só vai te indicar coisa boa. Pessoal, entrou aqui a Aline, a esposa do meu amigo Arthur. Seja muito bem-vinda, Aline. Manda um abraço para Arthur, para toda a sua família, seu pai e sua mãe, são pessoas que eu amo muito. Ezequias, meu amigo Ezequias, seja muito bem-vindo, tá bom? Ezequias é meu brother, Deus te abençoe. Elisa, seja muito bem-vinda. Adailto, tem uma galera bacana aqui. O Iago Martins, tá? ICPV. E Iago estudou comigo. Ah, show de bola, seja muito Estudou comigo ele, estudou comigo. Legal, tá? Tem uma galera que te acompanha também, que está aqui. Jaiane, Pastor Júnior Andrade, seja muito bem-vindo. Jaiane, seja muito bem-vinda. Aislan, seja muito bem-vindo. Todos vocês, sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos começar esse bate-papo. Eu quero deixar o Diego mais à vontade, diferente de como eu tenho tratado os outros convidados que eu trago aqui. Então eu quero que o Diego fique bem à vontade. Se eu falar assim, ó, vou fazer alguma pontuação, eu vou lá e falo, Diego, deixa eu dar uma pontuação aqui. Mas eu quero que você trabalhe o seu tema com bastante liberdade, bem à vontade. Tá ali o Júnior, Diego. O Júnior Marcel é um amigo meu de São Paulo, que ele é psicólogo, ele já atende já há algum tempo. Talvez você interagir depois aí, vocês aí no Zap aí, eu posso passar, se ele me permitir, vocês trocar umas ideias, passar algumas informações, você passar informação para ele. É um cara sensacional, cara, sensacional. Temos uma amizade aí bem legal. Acabou de entrar agora o Iago. Iago, seja muito bem-vindo, presbítero Iago. Deus abençoe sua vida. Diego, sem mais delongas, pode começar a trabalhar o que você quer trabalhar hoje. E aí eu vou parando. Se eu ver que você falou uma palavra muito difícil, eu vou falar, para aí, Diego, explica a galera o que você está falando, traduz aí pra gente, tá bom? Então, vamos trabalhar mais com simples hoje. A minha voz está saindo bem aí? Tá me ouvindo bem, pessoal? Tá perfeito, Diego. É o Júnior aí, é o Júnior Marcel, né? Isso, Júnior Marcel. Um abraço para ele aí, se puder ajudar nós também aí, tá liberado. Então eu quero trabalhar hoje, né, um tema pouco falado, assim, entre aspas, dentro da religião, que é a psicologia, né? E o tema é o psiquismo, né? Que eu falei para você que ia trabalhar, o psiquismo e a religião judaico-cristã. A gente vai trazer esse tema aí para trabalhar, para falarmos do psiquismo e dentro da religião judaico-cristã. Assim, para a gente começar, primeiramente a gente tem que entender, né, o que é o psiquismo, né? O que é o psiquismo? O psiquismo, são características psicológicas, né, de um ser humano, né, do indivíduo, né? Ele dá uma formação mental para o indivíduo, né? Então o psiquismo ele vai se formando ao decorrer da vida ali do ser humano, alguns dizem que é desde a barriga da mãe ali, quando o feto vai começando a ouvir vozes, né, do lado de fora, ele já começa a aprender alguma coisa, ouvindo ali as vozes do pai, falando na barriga ali da mãe, né? E alguns cientistas dizem que crianças de 1 ano até 3 anos de idade, elas já começam a aprender coisas que vão servir para toda a sua vida, desde o 1 ano a 3 anos de idade, vai servir tudo para a sua vida. Ou seja, tudo que a pessoa aprende ao decorrer da vida, desde de 1 ano de idade, vai formando o que ela é. Então o psiquismo tem vários conceitos, tá? Dentro da psicologia, vários conceitos, tem dentro da psicanálise, dentro do behaviorismo, né, que é psicologia comportamental, sobre o comportamento, de Skinner. Então, assim, tem vários conceitos, mas o básico mesmo do psiquismo é características psicológicas que só aquela pessoa tem, que só aquela pessoa tem. Ou seja, ele vai formando essa pessoa, o que ela é. E basicamente é o que nós chamamos aí, dentro da filosofia e dentro da religião, de alma, né? O que nós chamamos de alma, dentro da psicologia, nós chamamos de mente, né? A mente do ser humano. E como que vai se formando essa estrutura mental? Como que o ser humano vai ganhando inteligência, vai ganhando espaço no meio da sociedade com os seus aprendizados, com o seu conhecimento. Então todo mundo ele começa aprendendo,
Toda criança, adolescente, jovem, adulto, vai aprendendo, né, durante a sua vida, e é isso, e vai formando o que chamamos de eu interno, né? O eu, aquela pessoa que ela vai se formando através do psiquismo. Então o psiquismo, ele é um instrumento, né? Vamos dizer assim, um instrumento do cérebro, um instrumento da alma, ele é um instrumento que forma consciência. Ele é um instrumento que vai formando consciência na pessoa. Então a pessoa vai conhecendo e ela vai se formando a pessoa que ela é. Mas ao decorrer da vida que ela vai aprendendo, hoje eu sou o Diego, que estou fazendo aqui com vocês uma live, e tenho minhas personalidades, mas amanhã eu posso mudar. Então eu posso aprender alguma coisa com o Douglas aqui agora, que amanhã eu posso ser outra pessoa diferente. E dentro da religião nós vemos isso a todo momento, a religião mudando, né? A religião ficando diferente a todo momento. Falando mesmo do cristianismo, né? Nós podemos ver aí uma mudança drástica, né? Quando o cristianismo começou, quando o cristianismo veio na Idade Média, né? A Era das Trevas, né? E o cristianismo chegou, poucos conhecem a história da ditadura aqui no Brasil. O cristianismo nesse momento era um tipo de cristianismo, né? Na ditadura, e o cristianismo vai passando por várias fases e ele vai mudando, né? Como o pessoal diz por aí, aquilo que era pecado ontem, hoje já não é mais, né? Aquilo que era pecado antigamente, hoje já não é mais pecado, hoje pode. Mas será que o que era pecado e o que é pecado hoje, ou era pecado e hoje não é mais pecado, ou será que as pessoas estão aprendendo? Será que as pessoas estão desenvolvendo psique? Será que as pessoas estão desenvolvendo, estão conhecendo mais, né? E estão mudando o eu que ela é, o ser que ela é? Então o psiquismo vai transformando pessoas, porque vai formando estrutura mental. Então, toda vez que você vai aprendendo, você vai formando uma estrutura mental, né? Se você aprende, por exemplo, matemática, né, e se dedica a aprender matemática, futuramente, se você quiser fazer uma faculdade, você vai optar por fazer uma faculdade, talvez, de engenharia. Então essa formação dessa estrutura mental, no futuro, foi te formando o ser, fazendo, não, vou fazer engenharia. Agora, se você foi um jovem que estudou, mas não ligou muito para matemática, essa formação da sua estrutura mental, quando você chegar para fazer uma faculdade, você não vai querer fazer uma faculdade de engenharia. Assim como eu não sou bom em matemática, então eu corri fora da engenharia e fui para psicologia. Então isso me influenciou, ou seja, o meu passado me influenciou. O conhecimento que eu tive na escola, a minha dedicação para conhecer na escola foi o que foi me influenciando. Então o psiquismo, ele forma o ser humano, para a gente iniciar aqui. Eu posso perguntar, Diego, que é bom que você interage sobre esse assunto, é o seguinte, então quer dizer que o eu ontem não é o mesmo eu hoje, porque a partir da informação e do conhecimento a respeito do mundo, quando muda o meu mundo, muda o meu eu. Seria mais ou menos isso? Isso aí, com certeza. É isso. Então, vai formando aquilo que nós chamamos de personalidade. O que é personalidade? Personalidade é algo próprio que só aquele indivíduo tem, né? É a maneira como que ele pensa, como ele age, né? Como ele se comporta no meio da sociedade. Aquela questão do crente, né? Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Mas não quer dizer que isso é um pecado, é um demônio, é algo que está influenciando ele. Não, é porque ele vai conhecendo pessoas, vai se entrosando com grupos sociais, vai se entrosando com pessoas que vai tornando ele diferente, vai fazendo ele ser diferente. O ambiente que ele habita, o ambiente que ele está, as pessoas com quem ele vive, vai formando esse ser humano diferente. Então, na igreja, se ele é um cristão bem radical ali, na doutrina, que fica ali na igreja, ali, bitolado na igreja, ele vai ser um cristão que ele não vai se entrosar com outros tipos de pessoas. Mas se ele é um cristão mais liberal, um cristão, né, um cristão que é mais liberal, que é mais extrovertido, ele vai conversar com outros tipos de pessoas. Então, aquele cristão, ele não tem aquela doutrina forte. Fala assim, não, esse cara aí na igreja ele é uma coisa, mas no trabalho ele é outra coisa. Não, porque no trabalho ele conversa, no trabalho ele é extrovertido, no trabalho ele conversa com outras pessoas. Então, quanto mais você conhece pessoas também, quanto mais você conhece pessoas, você vai mudando o eu.
né, diante da sociedade, diante do universo, e a colocação sua que você colocou, perfeito. Nesse caso tem a ver com aquilo que o Weber fala, o Max Weber, né, o sociólogo, fala que nós somos frutos do meio, né? Então, sim, nós somos resultados do convívio, né? Nós somos resultados de onde estamos, não é isso, mais ou menos, que você está trabalhando? Sim, nós vamos trabalhar isso aí. Nós somos resultado do meio que nós vivemos, do ambiente que nós estamos aí. Para o pessoal entendendo que nós estamos batendo papo, como é que funciona isso, beleza? Pode ficar à vontade, Diego. Tratando, assim, eu queria tratar um texto bíblico, da Carta dos Coríntios, vou até dar uma lida aqui rapidinho. Sim, que fica no, primeira Carta aos Coríntios. Quando você procura, deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui. Dando um abraço. Vai lá, pode procurar aí. O Leandro, seja muito bem-vindo, mandou uma boa noite para você, Diego. Leandro. A Lohane, seja muito bem-vinda. O Paulo também chegou aí, seja muito bem-vindo. Valdinei, seja muito bem-vindo. Eliana Rangel, seja muito bem-vinda. O meu amigo Thiago Figueiredo, seja muito bem-vindo. Natália perguntou aqui, influência. Ela já fez uma pergunta. A Natiele, e aí você responde depois. A Natiele Santana, seja muito bem-vinda. A esposa do meu amigo Wesley Santana. Ah, que benção. O Wesley Santana também está lá, tá? A Natiele e o Wesley. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. São demais. Então, vamos lá. Você quer já responder a pergunta dela ou quer ler o texto primeiro? Porque a pergunta dela isso seria influência? Então, somos influenciados. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Somos influenciados pelo possível, não é isso? Ela está adiantando já, né? Ela tá se adiantando. Nós somos... Natiele perguntou, né? Não, foi a Natália. Natália, nós somos influenciados, tá? Desde um ano de idade, nós somos influenciados no eu que nós somos e que vamos ser ainda, né? Nós somos influenciados o tempo inteiro. E somos influenciados quando percebemos isso, que estamos sendo influenciados, e somos influenciados, né, uma teoria mais freudiana, inconscientemente também somos influenciados. Né? Então, essa é a resposta aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então é esse texto que eu quero começar a trabalhar também, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, assim, se a gente trata, Douglas, quero agradecer aí o Douglas pelo convite, e agradecer também o Paulo aí também, que foi essa ponte para a gente estar nessa live aqui hoje. Então, se a gente trata aí alma, psique, como algo, como é, né, nos originais, a alma é vida, a alma é a vida, por exemplo, a alma é a vida. Então nós temos, o que Paulo está querendo dizer nesse versículo? Nós temos a vida de Cristo, só que a palavra aqui, né, no nosso português, traduzida, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então nem sempre que a palavra alma aparece na Bíblia, ela está se referindo à vida da pessoa que vai ser salva, aquela alma que vai ser salva, que vai para o céu ou que vai para o inferno. Nem sempre que a palavra alma aparece na Bíblia está se referindo a algo transcendente, mas sim está se referindo à mente, né? ao racional, ao consciente da pessoa. Então nós temos a consciência de Cristo. É o que Paulo está dizendo. Nós temos a consciência de Cristo. Então, quem conheceu a mente de Cristo para ensiná-lo, para instruí-lo? Né? Quem foi que conheceu a mente de Cristo para ensiná-lo, para instruí-lo? Então, a palavra alma, né, por mais que tenha aí uma dificuldade muito grande, né, nas traduções, a palavra alma, ela, dentro da psicologia, pode ser traduzida por mente, né? Consciência, né? E aí, dentro da filosofia, a gente é uma discussão abrangente, né? Saber se essa alma ela está dentro do dualismo, está dentro do monismo, se essa alma ela está fora da matéria, né? Ou se ela está unida à matéria. E aí nós temos aí a filosofia aristotélica e a platônica, né? Que na aristotélica a alma e o corpo, a mente e o corpo é uma coisa só, né? É uma coisa só. Já no platonismo, a
a mente ou a alma e o corpo, eles têm uma distinção, né? Aquilo que o Platão chama de um mundo inteligível, né? A pessoa começa a entender o universo, começa a entender as coisas, porque ela tem uma alma que é transcendente, ela tem uma alma que espiritual, a alma que Deus está revelando para ela alguma coisa, e aí ela começa a conhecer e ela começa a ser essa pessoa espiritual que ela é, né? Então, para o ateu ele é mais aristotélico, né? Porque ele não crê nessa transcendência, ele não crê nessa questão de vai ter uma revelação para me entender isso. Não precisa de ninguém me ensinar, como diz Jesus. O Espírito Santo vai falar para vocês o que vocês têm que fazer. O Espírito Santo vai ensinar vocês o que vocês têm que fazer. Mas dentro do estudo psicológico, tudo começa pela aprendizagem, né? Pela linguagem, pela aprendizagem, pela convivência um com o outro, né? Como dizia já o René Descartes, né? Penso, logo existo. Então, quando a gente começa a pensar, você começa a ser essa pessoa que você é. Mas daí eu faço uma pergunta para vocês: e como é que você vai pensar? Como é que você começa a pensar? Quando é que você começa a pensar? E o que você vai pensar, né? Quer ver? Eu vou fazer um teste com todo mundo da live aí, que o pessoal que está na live aí. Pensa agora para mim, faz um esforço, pensa sobre sintracosmonia. Pensa para mim aí sobre sintracosmonia. Faz aí um esforço, pensa sobre sintracosmonia. Quero que o pessoal responda aí se alguém conseguiu pensar sobre sintracosmonia. Conseguiu, Douglas, pensar? Não, consegui não. Fazem um esforço aí, quem consegue pensar sobre sintracosmonia. Não vai no Google saber o que é não, porque nem eu sei o que é essa palavra. Nem eu conheço o que é essa palavra. Então, quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não aprendeu a palavra, a linguagem, a gente não consegue pensar. O João Paulo colocou aí, eu nunca nem vi. Nunca nem vi. Então, por que nós não conseguimos pensar? Porque ninguém aprendeu sobre essa palavra. Então, o aprendizado é a influência de quem nós vamos ser ou de que nós vamos pensar. Eu só penso assim porque eu aprendi assim. Eu só penso assim porque eu conheci isso ou aquilo. Agora, se você conhece outra coisa, você ia pensar diferente. E é por isso que nós pensamos diferente. Porque um nasceu no candomblé, outro nasceu na religião cristã, outro nasceu na Deus e Amor, outro nasceu na Batista, outro nasceu na Assembleia, outro nasceu na Macumba, e cada um teve a sua religião, um nasceu no judaísmo, outro nasceu no nazismo, e cada um vai pensar diferente, e isso que é a formação do psiquismo. Isso que é a formação do psiquismo. Quando você aprende, você pensa, e quando você pensa, você existe. E quando você existe, quem você é? Mas amanhã eu já estou pensando diferente, então você está mudando constantemente, está se desenvolvendo, está sempre mudando a pessoa que você é, até um dia a gente encontrar realmente quem nós somos. Então, o psiquismo, ele é toda essa busca, né, de formação mental. Temos na psicologia dois aí, grandes psicólogos, né, que é o Piaget e o Vygotsky, né, que eles trabalham a questão da aprendizagem na infância, né? E às vezes, eles diferenciam um do outro, porque o Piaget ele acredita que a criança não precisa estar a todo momento com o outro, no ambiente, para aprender. Ajuda a criança a aprender, mas ela não tem necessidade disso. É como se o Piaget fosse um pouco neoplatônico. A criança aprende por si própria, ela consegue aprender sozinha. Já o Piaget não. O Piaget acredita que a criança ela vai aprendendo pelos jogos simbólicos da vida, né? Ela vai os objetos da vida. Então a criança vai aprendendo por objetos, vai aprendendo por símbolos, né? Ela, por exemplo, ela pega um carrinho, ela não sabe o que é um carrinho. Então ela joga o carrinho no chão, porque ela não sabe o que é um carrinho. Mas depois que ela aprender que o carrinho é para brincar, ela vai passar a brincar com o carrinho. E temos também a teoria do apego, né, de Bowlby, que diz que é o relacionamento da mãe, do cuidador, com a criança. Quando a criança tem ali... Eu estou falando isso do bebê, tá? Estou falando isso do bebê, de 1 ano, 2 anos de idade. A relação do cuidador com a mãe, do cuidador com a criança.
Se a criança, ela é uma criança que foi abandonada, é uma criança que a mãe e o pai não cuidam bem, o pai e a mãe tem que trabalhar e deixa a criança sozinha, deixa a criança na creche, né? Essa criança, ela pode ter alguns problemas no seu desenvolvimento do eu. Ela pode ter alguns problemas no desenvolvimento do eu. Então, teve aí um teste, né, que a mãe ela entra e cuida do bebê, mas depois a mãe sai e deixa a criança sozinha, a criança começa a chorar. Por que a criança começa a chorar? Porque ela tem a figura da mãe, né, como a proteção dela. A mãe guarda ela, protege ela. Então, por que o bebê vai chorar quando a mãe sai? Porque ela sabe que ela está protegida, quando a mãe está perto. Quando a mãe sai, é como se ela estivesse se sentindo abandonada. Então, isso vai influenciando o crescimento intelectual, o crescimento psicológico dessa criança, desse bebê, vai influenciando. Então, assim, temos, o Paulo colocou aí, no conceito bíblico, a revelação a respeito da divindade, se dá a interação com os homens. Sim, nós vamos falar, vamos entrar, estou dando uma introdução aí, João Paulo, dando uma introdução, nós vamos entrar na Bíblia aí, falar sobre Deus aí. Então, assim, na introdução do psiquismo, né, tem essa relação do cuidador aí com a criança, que a criança pode sofrer algo no seu crescimento aí, né, jovem, na juventude, quando ela tem abandonos, quando a criança ela é também abusada, né? Quando a criança ela é abusada, ela pode sofrer alguns transtornos mentais, né, quando ela crescer pelo abuso. Então tem várias coisas que podem influenciar a criança, o adolescente, o jovem e até o adulto, como nós, influenciar a sermos o que nós somos. E aí eu já falei várias vezes, e amanhã podemos ainda mudar ainda o que nós somos através dos nossos pensamentos. Tá? Deixa eu colocar algo aqui também. A diferença da questão da aprendizagem, né, para a formação do psiquismo, nós vamos entrar dentro da Bíblia agora para a gente tentar entender como que a religião ela foi se formando, como que os personagens bíblicos eles foram aprendendo dentro da religião, seja ela judaica ou seja ela cristã, como que esses personagens bíblicos podem ter sido influenciados ou não, né, por Deus ou pela religião, ou pelos textos que ali rodavam, ou pelas tradições orais que ali seguiam dentro da Bíblia, né? O que poderia ter influenciado a religião judaica a ser o que ela é hoje, e o que poderia ter influenciado a religião cristã a ser o que a religião cristã é hoje. Então, assim, a gente poderia começar por Adão, Douglas. Sim. Começar por Adão. Quando Adão ele é criado, né? Quando Adão é criado, ele é criado, ali eu queria saber das pessoas que estão nos assistindo, se Adão, quando ele é criado, ele já sabe de tudo. Ele já tem a sabedoria plena, ele já sabe de todas as coisas. Né? Quando Adão é criado, ele já sabe de todas as coisas, ou ele ainda vai formar consciência, ele vai ainda estar consciente das coisas. E agora vamos entrar na polêmica, né? Vamos começar a falar que eu sou um pouco polêmico, Deus. Você pode me cortar aí e puxar minha orelha aí. Fica à vontade. Você pode puxar minha orelha que eu sou um pouco polêmico. Estou prestando atenção, estou divulgando aqui para o pessoal vir, e aí a gente vai interagindo e pode ficar à vontade. O João Paulo já colocou complexo, hein? Então, quando Adão, colocaram aí, ele já sabe, né? Leandro, meu amigo também, ele já sabe de todas as coisas, quando Adão foi criado, ele já sabe de todas as coisas, né? Ou ele vai aprender, e se ele vai aprender, né? E se ele vai aprender, ele vai fazer o quê? Ele vai formar psiquismo, né? Ele vai formar psique, ele vai começar a pensar sobre as coisas, e se penso, logo existo, né? Quem vai ser o Adão? Né? Então, assim, será que Deus deu a ele essa liberação, né, dele pensar sobre algo, pensar sobre o outro, né? Só podemos dizer que eu sou o que eu sou se eu olhar para o outro, né? Se tiver outro ao meu lado. Então Adão ele olhava somente para Eva, né, um contexto mais tradicional do texto, ele olhava somente para Eva, e através de olhar para Eva ele se identificava como pessoa?
Tô gostando das perguntas aqui, Diego. Tá surgindo perguntas, interações importantíssimas. Eu tenho que te cortar, desculpa aí. Pode ir lá. Diego, porque eu quero que vocês interajam. O Diego tá fazendo uma coisa muito bacana aqui, que é colocando vocês para interagir. E eu tô vendo a interação de vocês muito legal aqui. Deixa eu só... o Paulo falou o seguinte, é complexo. O Leandro falou, ele já sabe. A Natália falou uma coisa também que faz muito sentido, que é o que você está trabalhando. Deus vai ser como uma mãe, né? Ele vai aprender a partir de Deus. Eu achei interessante essa fala dela. O pastor Júnior Andrade diz assim, ó, Adão foi criado criança ou adulto? Você dá a sua ideia, o Diego, que você pensou nisso, depois eu vou dar uma posição do que a tradição judaica diz sobre isso. A Flávia está entrando agora, seja muito bem-vinda. A Fabrícia, minha tia lá de Minas, ela disse assim, ó, ele não sabe de tudo, porque depois que ele comeu a maçã mas não é maçã não, tia. Mas é isso aí, eu entendi o que você quis dizer, o fruto. Depois que ele come o fruto, e descobriu que estava nu. É uma outra coisa. Ele não sabe que está nu, então ele não tem conhecimento de tudo. Lhe falta algum conhecimento. Olha só que interessante, né? Se tornou alma, psique vivente. Interessante, isso, exatamente. Aí, tá, enfim, pode falar aí, pode responder ele aí, perguntou se já é adulto ou não, fica à vontade. Eu tô com medo. Eu tô com medo de eu falar aqui, depois você me desmentir na tradição judaica aí. Pode soltar aí. A tradição judaica é só mais uma interpretação, então não é verdade nem mentira, entendeu? Beleza, tá vendo? Porque eu sou uma coisa e você é outra, né? Nós temos personalidade diferente. Isso é psiquismo. Então, dentro do que foi colocado aí, o Adão, ele foi criado sabendo de tudo? Claro que não. Claro que não. Como o Douglas falou aí, se ele soubesse de tudo, ele já sabia que estava nu. Né? Então ele não sabia de tudo. Como a pessoa colocou aí, Deus ele foi como uma mãe para Adão. E pasmem que no livro do Gênesis, né, no livro do Gênesis, Deus ele tem um gênero feminino no livro do Gênesis. Né? No livro do Gênesis ele é visto como um Deus feminino, tá? Como uma mãe mesmo, tá bom? Então é como se Deus fosse ensinar tudo para Adão. Deus foi ensinar tudo para Adão. Só que aí que está uma polêmica, porque Deus coloca o que ali? Uma árvore. Não é isso? Ele coloca uma árvore de conhecimento. E aí? Conhecimento do que ele coloca lá? Do bem e do mal. Eles vão dizer no texto, né, do bem e do mal. Só que ali que está a charada dentro do hebraico. Né? O texto que traduziram para nós está dizendo do bem e do mal. Mas ali não é bem. Ali é bom. Né? O texto está dizendo do bom ou do ruim. Né? Do bom ou do ruim. Porque no hebraico, quando você vai vendo a criação que Deus vai fazendo, tudo ele vai colocando como... E viu Deus que era bom. Né? E ali vai estar o Tov. Vai estar o Tov. Né? Vai estar o Tov. Então sempre vai aparecer no hebraico a palavra Tov, que é bom. Né? No hebraico não existe a palavra bem ou mal ali. Então a palavra sempre que vai aparecer ali, a palavra é Tov, que a palavra é bom. E quando chega no texto, se você for seguir no texto e vir olhando, sempre aparece a palavra Tov. Eu tenho aqui o dicionário hebraico, e nessa passagem, Douglas, também está a palavra Tov, bom. Só sim. Que eles fazem um contraste, porque aparece a palavra mal logo em seguida, então eles colocam bem e mal. Então, só para começar a polêmica, já na tradução que traduziram para nós, o que eles quiseram traduzir para a gente é colocar uma guerra entre um Deus mau e um Deus bom, ou entre um Deus bom e um Deus mau. Né? Foi essa tradução de que a árvore é o conhecimento do que é bem, né? E do que é mal, já é um sentido de colocar que existe coisas, não que são boas, mas coisas que é da parte do bem, e coisas que é da parte do maligno, né? Da maldade. Mas se você aprofundar mais no hebraico ali, a interpretação correta daquele... Assim, correta já é uma heresia minha. Mas uma interpretação mais aproximada isso, João Paulo, é um dualismo, né? Isso aí, é um dualismo, né? É um Deus mau e um Deus bom.
Então, a mais aproximada é que Deus colocou a árvore da ciência, do conhecimento, né, do que é agradável e do que é desagradável. Do que é agradável e do que é desagradável. Para o próprio ser. Para o próprio ser. Então, é claro, eu estou sendo influenciado pela psicologia. mas ali a interpretação que eu mais me aproximo é essa. Que tudo que Deus faz ali, o texto aparece tov, bom, e tudo foi agradável aos olhos de Deus. O texto traduzido incorretamente e tudo que Deus fez ali era agradável. E tudo que Deus fez era agradável. Quando a serpente vai provar, vai tentar Eva, vai dizer que ela viu que o fruto era agradável e desejável, ou seja, ela usou a palavra tov. Ela usou essa palavra que é agradável, que é desejável, mas quando comeu o fruto se tornou, a palavra tov mudou para bom, bem e mal. Né? É um dualismo, é uma influência do dualismo na nossa vida, na religião. Querendo influenciar o nosso pensamento que existe o demônio, que existe o diabo, e que existe o Deus bom, o Deus poderoso, mas que existe o maligno, que existe o mal. É um dualismo para tentar explicar por que acontecem coisas boas e por que acontecem coisas ruins na nossa vida. Então, através daquela árvore, o Adão vai se conhecer. O Adão vai saber quem ele é. Então, aí vai. Né? Deus colocou a árvore para que ele tivesse o conhecimento dele mesmo. O Adão tivesse conhecimento dele mesmo. E Eva tivesse o conhecimento dela mesma. Então, a árvore era o livre-arbítrio de Deus para que o Adão comesse e conhecesse quem ele é. Então, na mesma hora que eles comeram do fruto, né? Sabemos que o texto ali é tudo uma alegoria, mas, trazendo para o mais simplismo, tudo que ele, quando ele come, ele vê, percebe que ele estava nu e que aquilo era vergonhoso para ele. Ou seja, ele começou o quê? A ter sentimento, ele começou a ter emoções, ele começou a ter conhecimento, ele começou a ter consciência. Ele começou a ter consciência. E tudo isso é psiquismo, tudo isso é formação do psique em Adão. Então, o Adão, a partir de comer o fruto, começa a formar psiquismo. Então, ele só vai ser alguém livre depois de comer o fruto. Ao contrário do que diz o calvinismo, ao contrário do que diz até mesmo o arminianismo, que o livre-arbítrio foi dado antes de comer o fruto, né? Não, mas o livre-arbítrio foi dado depois que come o fruto. Depois que ele come o fruto, que agora ele está livre para pensar. Agora ele está livre para pensar quem ele é. Se isso é bom para ele ou é ruim para ele, não mal e bem. Né? Não bem e mal, mas se isso é agradável para ele ou desagradável para ele. Né? Então, o Adão ele só vai conhecer, ele só vai ter conhecimento das coisas, do que é agradável, do que é desagradável, depois que ele come o fruto. E isso é livre-arbítrio. E também, Diego, é importante pensar isso que você está falando, porque isso a filosofia também trabalha, que a gente só consegue distinguir uma coisa da outra quando há comparações. Só dá para saber se é quente porque você conhece o frio. Só dá para saber o escuro porque você conhece o claro. Só dá para saber que existe o inferno porque existe o céu. Então, essas coisas são colocadas diante de nós para entendermos e interagirmos com o mundo. Então, em um mundo de paraíso, Adão não saberia que era um paraíso, porque não conhece uma outra coisa pior do que aquilo. Então, na verdade, o que ele vive é numa espécie de uma bolha. A escolha, né, que ele faz em pegar do fruto, se alimentar, e é lançado para fora, aí sim nasce a percepção dele que ele mora dentro do paraíso. Porque morar dentro de um paraíso que você não tem comparação com nada, então não faz sentido. Ele vai comparar com o quê? Como é que eu vou saber que é paraíso? Existe uma outra coisa? Né? Então, só exemplo, trabalhando o mito da caverna de Platão. No mito da caverna de Platão, exatamente isso que acontece. Você tem uma galera lá dentro que só conhece aquilo ali, está todo mundo acorrentado, está todo mundo preso ao mesmo, e no mesmo você não consegue ver diferença, porque você não tem lado externo. Então é preciso conhecer o lado externo para que você conheça um pouco mais sobre você. Quando o indivíduo na caverna, ele vai ter o primeiro contato com a luz do sol, vai ter o contato com a luz, e os olhos dele vão fechar ali e tal, porque os olhos ainda tá se equilibrando. Será que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo?
Isso aí. E quando ele olha, ele toma um susto. Por que ele toma um susto? Porque é uma outra realidade. Então, para mim Sim. saber que fora da caverna é bom, eu preciso antes ter estado na caverna. Percebe? Então, assim, isso que você está trabalhando é muito interessante, porque essas comparações, tanto no Gênesis e na vida da gente pessoal, é importante. Como é que você sabe que um relacionamento é bom? Quando você teve um hostil. Porque senão a gente às vezes fala assim, fulano de tal me disse, fulano de tal me disse, não sei, isso aí não faz, não fica, não forma você. Forma você parte da experiência que a gente vai ter. Mas enfim, pode continuar trabalhando o que você está trabalhando. Então, e ele sabe, e ele, então, nesse caso, ele sabe o que é morte? É, Se você comer o fruto, Adão, você vai morrer. sim, o que é? Eu não conheço, eu nunca vi, eu não estou vendo animal O que é morrendo. morte? Entendeu? O que é morte? Então a busca por esse conhecimento foi a maior tentação. A maior tentação não foi a serpente, a alegoria. A maior tentação é saber quem eu sou. Né? E até hoje a ciência, todo mundo briga para saber de onde é que nós viemos, quem nós somos, né? Para onde nós iremos. Essa é a discussão totalmente. Então, saber quem eu sou, saber o que é bom para mim, o que é ruim para mim, essa é a maior dificuldade. Então, Adão, ele talvez não sabia o que era morte. A não ser que aí vamos sair aqui do texto, né, da interpretação simples do texto, e vamos começar a levar o texto para uma alegoria, que já existia uma população, né? Que o Caim mesmo fala, né? Se eu agora sair por aqui agora, vou me encontrar por aí, quem vai te encontrar, Caim? Né? Se não tem ninguém, só tem você. Quem vai te encontrar? Então, tinha outros povos, tinha outras pessoas ali, e aí já é outra questão que nós não queremos entrar muito nisso aí. Mas então, assim, a formação do psiquismo de Adão vem através de comer o fruto. Ele só vai conhecer quem ele é através dele comer o fruto. E aí ele vai ter que ter influência, porque a sociedade ali vai se formar, a cultura vai se formar, né? A cultura vai se formar, e aí vai acontecer ali a história de Caim e Abel, né? Vai acontecer o dilúvio, onde vai dizer o texto lá no dilúvio que Deus não sabia que ia dar nisso tudo. Que Deus olhou para o coração do homem, viu que o homem era mau, né? E agora Deus vai destruir todo mundo. Deus vai acabar com tudo, né? Porque o homem, o seu coração, mas o coração ele é pensamento, ele é mau. Então, parece que o texto de Gênesis, capítulo 3 em diante, está mostrando que o homem não conheceu o que é bom e o que é mal, mas o homem só conheceu só o que é mal. Apesar tirando Noé, né? Que o Noé é o único que conhece o que é bom ali. Que Deus olhou para Noé e se agradou de Noé. Porque ele era o único que conhecia o que era bom. Então, todos os homens que estavam ali, eles não sabiam o que era bondade, não sabiam o que era algo bom. Só sabiam que era coisa, que era fazer maldade, né? E qual é a maldade que aqueles homens fazem ali? Vai dizer o texto que começaram o quê? Os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. É um texto apócrifo de Enoque, vai dizer que ali são os anjos. São os anjos. Então, estava tendo ali algo terrível acontecendo, né, que eu não quero entrar nessa questão ali, mas algo muito terrível estava acontecendo, que Deus falou assim: vou destruir esse povo, porque esse povo só pensa maldade. Esse povo só pensa coisa ruim, não pensa nada de bom. Então Deus vai destruir esse povo, porque o povo só pensa na maldade. Então isso vai trazendo dentro da cultura judaica um pensamento que o homem é mau, que o homem só faz coisa ruim, que o homem não presta. E aí você vai tropeçando dentro do Gênesis em vários textos. Por exemplo, no texto onde Noé amaldiçoa o seu neto, né? Quando o cão ele entra na tenda e vê o seu pai nu, né? Quando o cão ele entra na tenda e vê o seu pai nu, Noé amaldiçoa a sua geração, a sua descendência, porque ele viu o pai nu. E Cã sabia que isso era coisa ruim, né? Entrar dentro da tenda e ver o pai nu. Cã sabia que isso ia gerar uma maldição para a vida dele. Então, que cultura se vivia naquele momento? O que se vivia naquele momento que você entrar na tenda e ver o seu pai despido, né, ia trazer para você uma maldição? Que cultura é essa que nós estamos vivendo? Então,
parece que é algo ali, né, tem outras traduções que dizem coisas piores dentro da academia, né? Falam que até relações ali eles tiveram, mas vamos deixar isso de lado. Então, para não amaldiçoar a geração dos seus netos, alguma coisa terrível ali aconteceu, algo ruim ali aconteceu. Então, essa geração do Gênesis é uma geração que só vai pensando maldade, né? Que não tem, parece que no Gênesis não tem amor, não tem afeto, não tem carinho pelo próximo, não tem carinho dentro da sociedade. A cultura dentro do Gênesis é uma cultura só de pessoas que querem matar um ao outro, que querem cometer torpezas ali, até mesmo o homossexualismo ali, né? Dentro de Sodoma e Gomorra. Então, o texto que Gênesis vem trazendo é de uma cultura destruída, né? É de um povo que tem que ser tirado da terra, esse povo. Então Deus chama o Abraão. E aí é o Abraão que vai vir como uma esperança para Deus, para que o homem comece a pensar sobre bondade, né? Conflito social, né? O conflito social. Quando ali, João Paulo, você colocou aí conflito social, quando ali na Torre de Babel, eles vão construir uma torre para fugir de Deus, né? Eles vão construir uma torre para fugir de Deus, né? Um dizem que é para alcançar a estrela, né? O Nimrod ali está governando tudo aquilo ali. Dizem que é para alcançar a estrela, outros dizem que é para fugir de Deus. Por que fugir de Deus? Com medo de Deus destruir novamente a população. Com medo de Deus voltar na terra e destruir todos que ali estavam. Então o povo é uma cultura que o povo está fazendo maldade uma atrás da outra, e além de fazer maldade, estão com medo de Deus. Então eles construíram ali uma torre para fugir do dilúvio, né? Talvez um possível dilúvio que viria sobre a terra. Então o povo está começando a fazer o quê? Colocando a sua mente para funcionar, pensando sobre si, sobre o que é bom, né? E pensando sobre esse Deus que destrói, esse Deus que faz, colocaram alguma coisa aí, depois você vê aí que passou. Esse Deus que destrói as pessoas quando essas pessoas fazem maldade, quando as pessoas fazem o que chamamos hoje de pecado, né? Então Deus, ele destrói. E o Abraão, ele vem com a esperança que Deus vai usar esse Abraão para levantar uma nação, levantar um povo, levantar, vamos dizer assim, uma religião que vai ser a religião dos olhos de Deus, né? A menina dos olhos de Deus, né? Que são os judeus. Então esse povo vai ser a menina dos olhos de Deus. Então quando Abraão ele vem, a cultura já está formada. Quando Deus chama Abraão, a sociedade já está formada, né? Os cananeus já estão formados, né? O Egito já está formado. Existiam vários reinos ali, povos poderosíssimos ali já existiam. Quem é Abraão diante dessa sociedade que já estava desde Nimrod levantando reinos, levantando guerras, levantando guerreiros, aprendendo a arte da guerra, né? Então Abraão é um homem sozinho, que Deus chama lá de Ur dos Caldeus, tira lá da Mesopotâmia antiga, tira de lá para trazer o Abraão para uma terra prometida, né? Deus promete para ele uma terra, e ele vem para essa terra como um peregrino, com algumas pessoas seguindo ele ali. Então, aí eu quero entender o Abraão agora, Douglas. Eu quero entender o Abraão. Como que esse homem larga tudo, larga a sua casa, para vir para uma terra estranha, aonde já existia reinos, onde já existia cultura, aonde já existia povos, aonde já existiam reis, né? E aonde o próprio Deus está sendo ali confrontado, né? Não somente um conflito social, João Paulo, mas um conflito religioso, aonde cada um tinha o seu Deus já, cada um já tinha, como se fosse um panteísmo, né? Cada um estava montando para si um Deus diferente, cada um estava criando uma imagem de Deus, uma escultura de Deus, e fugindo daquele Deus criador, né? Você vai ver isso no Êxodo, né? Esse aí é o Deus que tirou vocês do Egito. Ó, esse aí, ó, esse bezerro aí de ouro, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Então eles sempre estavam fazendo imagens de Deus, né? Esculpindo deuses e falando, esse aí é o Deus criador. Esse aí é o Deus que manda a chuva. Então no Gênesis, a cultura do Gênesis, o povo do Gênesis já é bem avançada para um homem chamado Abraão.
para um homem chamado Abraão. Então, eu quero entender o que se passa na mente do Abraão para sair e ir para essa terra estranha. A mulher de Abraão morre, ele tem que pagar, ele tem que comprar um terreno para enterrar a esposa. Né? Ele tem que comprar um terreno para enterrar a esposa. Poxa, Deus me prometeu uma terra prometida. Agora eu estou aqui tendo que pagar para enterrar a minha esposa. Onde está essa terra prometida? Onde está essa promessa que Deus fez para mim? Né? Aonde que está essa promessa? Então, esse Abraão que ele sai, depois vai vir o Isaac, né, seu filho, depois vai vir o seu neto, o Jacó. Eles estão dominados dentro de uma cultura. Eles estão dominados por aqueles povos que ali já existiam. Os cananeus eram grandes. Né? Só uma coisa que pode mudar a mentalidade do Abraão, do Isaac e de Jacó é o povo dos Jebus, que é a Jerusalém. Né? Que vai dizer, né, lá o Melquisedeque, o rei de Salém. Então, pode ser que o Melquisedeque, o rei de Salém, né, pode ser não, com certeza, ele cultuava a Deus. E o seu reinado em Jerusalém, a antiga chamada Salém, né, ou também chamada de Jebus, o Melquisedeque adorava a Deus. Então, o único reino, a única cultura que adorava não o Yahvé, mas adorava o El Shaddai, era o de Melquisedeque. Por isso que o Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Então, dentro dos cananeus, dentro de Canaã, dentro daquela região que hoje chamamos de Israel, dentro daquela região, os povos não adoravam El Shaddai. Os povos não cultuavam El Shaddai. Os povos tinham medo de El Shaddai. Os povos fugiam do El Shaddai. Mas o Abraão veio com a promessa desse El Shaddai, sem conhecer direito quem era, tá, Douglas? Abraão não conhecia direito quem era Deus ainda. A fé dele é extraordinária, porque ele não sabe ainda quem é Deus. Ele ainda vai aprender, ele ainda está formando psiquismo, ele ainda está formando consciência de quem é Deus, Abraão. Tá? Ele está formando consciência de quem é Deus. E ele desce nessa promessa, ele vai a fundo nessa promessa, buscando, e a única segurança que ele tem naquele local é o Melquisedeque, que é o rei de Salém. É o Melquisedeque, né? Que há várias aí interpretações e estudos sobre ele. Então, para mim, o Melquisedeque é uma segurança que Abraão tem dentro de Canaã, para que ele pudesse pensar sobre Deus e conhecer a Deus e formar uma estrutura espiritual, com mais segurança dentro de Canaã. Podemos ver que ele vai para o Egito. Por que ele vai para o Egito? Por que ele desce ao Egito? Fome, medo, insegurança dentro de Canaã. Né? Então nós vemos um homem sem terra, um homem talvez sem cultura, um homem talvez que está sofrendo, crendo numa promessa, vai para o Egito, sofre no Egito também, volta do Egito rico. Aí a história muda. Aí vemos o Isaac, vemos o Jacó, né? E aí, onde eu quero chegar, vai para o Egito, né? O José vai para o Egito, depois, já estou alongando um pouco a história, o José vai para o Egito, e quando o José vai para o Egito, somente 70 pessoas da família de Jacó que vai para o Egito. E aí, quantos anos se passam? 400 a 430 anos dentro do Egito. Agora, qual é a cultura, qual é o conhecimento, qual é a formação de psiquismo? Quem é essas pessoas que estão no Egito depois de 430 anos, Douglas? Quem são essas pessoas? Então, da família de Jacó, que vai para o Egito, né, em busca de alimento e ali até mesmo habitar com José, são apenas 70 pessoas. 70 pessoas. 70 pessoas é nada diante do que era, naquela época, a Mesopotâmia antiga, do que era o Egito, do que eram os cananeus, do que eram os filisteus, né? Do que eram os amonitas, do que era todo aquele povo. Né? O próprio Esaú, né, já tinha um reinado. O próprio Esaú já tinha um reinado. O próprio Ismael já tinha 12 príncipes. Então, o hebreu, né, o Jacó e a sua descendência são apenas 70 pessoas.
buscando comida, buscando alimento, buscando sobreviver, crendo numa promessa. Crendo numa promessa. Que não se cumpriu ainda. Que Deus chegou para Abraão e falou que ela ia se cumprir depois. Né? E aí passa 430 anos, essas 70 pessoas estão dentro do Egito 430 anos. E aí, qual é o conhecimento sobre Deus que eles têm? Será que era ensinado alguma coisa lá, Douglas? Interessante, né? Interessante. Fora o processo de transculturação, endoculturação, esses processos culturais vão acontecendo, vai modificando a mente do indivíduo. Agora a questão Sim. a pergunta que eu queria fazer, Diego, para a Ah, interação, é o seguinte: a possibilidade do indivíduo ser mergulhado em uma cultura, a mente dele já foi formada para uma coisa, e de repente ele mudar isso e ele conseguir ver de uma outra forma. Exemplo, você tem o Abraão, como você estava trabalhando o Abraão, ele é um camarada que ele acredita em diversas divindades, pelo menos olhando ao que se chama a cultura mesopotâmica. Você tem diversos deuses. sim, o pai dele, né? O pai dele cai nisso. Exatamente. O que a tradição judaica diz outra coisa. Diz que ele é monoteísta desde 3 anos de idade. Mas isso não é questão. Não é questão. Conversa de... Isso é conversa de rabino ultra ortodoxo. Isso, exatamente, exatamente. Então, por isso falando, essa questão são mais interações. Isso é importante agora pensar, que esse indivíduo é politeísta. De repente, ele tem como assumir uma crença em uma divindade só. Como é que é esse processo de fé, como é que funciona isso, cara? Então, você... Neide fez uma pergunta aqui parecida com o que eu estou falando. Como você explica Jacó e Esaú, viveu no mesmo ambiente e era diferente em tudo? E aí entra trabalhando essas mesmas coisas. Você pediu perguntas, as perguntas estão aí. Não pedi não, hein? Tô brincando. Cleide foi uma aluna minha também lá no seminário, se formou também. Isso que Deus ela abençoe. legal, tá? É muito legal, porque isso tanto na psicologia e a psiquiatria também trabalha essas questões, são pessoas criadas no mesmo ambiente, mas elas divergem no pensamento completamente. São extremamente distintas. Estão no mesmo ambiente, mas elas nem se parecem ser irmãos ou parentes, de tão diferentes que são. Explica pra gente aí um pouquinho, Diego. Trabalha aí, se você puder. Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer? A influência do pai e a influência da mãe, nós vemos ali em Jacó e Esaú. Então, um aprendeu mais com o pai, o outro aprendeu mais com a mãe. Então, tem essa divergência de pensamento do um e do outro, porque o Jacó preso a mãe e o Esaú está mais preso ao pai por causa da primogenitura. Então, essa cultura, essa tradição aí de primogenitura, de que eu sou e que eu vou receber, né, que eu tenho o direito e tudo mais, vai fortalecendo o ego de Esaú e diminuindo o ego de Jacó. Então, esse pensamento, ele é cultural, ele é tradicional, né, da tradição. Poxa, o meu irmão, ele é grudado ao pai porque ele é o primogênito, então o pai abençoa sempre ele, o pai abraça sempre ele, o pai vai dar carinho no Esaú. E a mãe? A mãe percebe isso. Como a mãe percebe isso, ela dá carinho em quem? Dá carinho no Jacó, como até ajuda o Jacó a enganar o Isaac. Como até ajuda. Então, vai muito, Douglas, da influência do pai e da mãe. Né? Muita coisa, às vezes acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar ali. A mãe fala uma coisa, o pai se intromete, entra no meio e fala outra. Aí o filho pende pro lado do pai, sempre tá, porque o pai protege, ou a mãe protege, vice-versa. Então isso vai mudando o caráter, a personalidade da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. Então essa formação de psiquismo do Jacó e do Esaú é influência do pai e da mãe. Tá? Respondendo aí a pergunta, ela é uma influência do pai e da mãe. Bom, mais alguma pergunta aí? Você ia perguntar outra coisa. Pode falar. Não, você ia perguntar outra coisa, você. Não, então, já fizeram uma outra pergunta aqui, pode responder. Professor Diego, sei que não chegou ainda, mas como fica o fruto do espírito no psiquismo? O que ele está perguntando tem a ver com o que eu disse. Como é possível esse processo de transformação?
O indivíduo sai de uma cultura politeísta e agora ele vai para a cultura monoteísta, né? Como é que funciona? Como é que funciona esse trabalho? Como é que funciona isso? E aí ele perguntou a questão do fruto do Espírito. Eu acho que a pergunta dele é uma própria resposta, né? Que é como funciona o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele nesse sentido, eu logo vou deixar você responder, ele é fora do homem. Ele está fora do poder do homem, né? É divino, porque é do Espírito, e por isso trabalha no homem. Mas pode trabalhar o que você vai conversar aí. Pode ficar à vontade, Diego. Sim, mas é isso mesmo. O fruto do Espírito ele vai trabalhar na mente do homem, né, com a influência da palavra de Deus. Né? Então a influência da palavra de Deus vai gerar esse que nós chamamos de fruto do Espírito. E aí vai influenciar o homem no seu pensar, no seu agir, nas suas atitudes. Tá? O Israel, ele sempre foi politeísta. Israel ele sempre foi politeísta. Israel, a tentativa de Deus sempre foi fazer o Israel monoteísta. Sempre foi tentar fazer o Israel monoteísta. Por isso que Deus levantava profetas. Né? Por isso que Deus... E é isso que vai influenciar. Nessa... Eu ia falar vibe, mas é nesse segmento. É nesse segmento que nós estamos trabalhando aqui. A influência da religião, a influência da cultura, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso jeito de sermos cristãos, do jeito do judeu ser judeu. Então, esse povo que está lá no Egito, ele está 430 anos sem conhecimento de Deus. Alguém vai dizer assim que não, eles ensinavam sobre Deus, eles falavam sobre Deus lá no Egito, tinha um ensinamento sobre Deus. O faraó exigia que eles adorassem os deuses egípcios. O faraó exigia adoração ao deus egípcio e adoração a ele mesmo, né? O faraó exigia adoração a ele mesmo. Então não tinha como fugir da cultura egípcia. E essas 70 pessoas de Jacó, depois de 430 anos, isso está uma mistureba, né? Está uma mistura de pessoas diferentes, de outros lugares. O Egito não só escravizou Israel, o Egito escravizou vários outros povos. É algo polêmico, mas todo o Sinai, todo o deserto do Sinai ali era dominado pelo exército egípcio. Sim. O exército egípcio dominava. Né, cara? Nas casas lá, os povos eram tudo servos, né, subservientes ao Egito. Ele comandava tudo. Eles comandavam tudo. Então, quando vai sair do Egito, você vai ver lá no texto lá, sai 600 mil pessoas, se não me falha a memória. 600 mil pessoas. Né? Então, olha só, Oi? Homens fortes preparados para a guerra são 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças, entendeu? Então, quando de 70 pessoas virarem 600 mil pessoas, essas 600 mil pessoas, se eu e o Douglas, nós temos divergência de pensamento, e todo mundo que está na live tem um pensamento diferente, imagine 600 mil pessoas pensando sobre o El Shaddai, pensando sobre o El Shaddai, pensando sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pensando sobre a sua cultura egípcia, a sua vivência dentro do mundo egípcio. Imagine essas pessoas pensando sobre isso. Né? Então, é por isso, Douglas, que quando Moisés é chamado por Deus naquela sarça lá no Monte Sinai, ele vai perguntar: tá bom, eu vou lá, mas quando eu chegar lá, eu falo de quem me enviou para aquele povo. Porque Moisés sabia que aquele povo todo que estava lá não era só Israel, não era só filhos de Jacó. Não eram só eles. Então Moisés falou assim: tá, tem um monte de escravo lá. Quando eu chegar lá, eu vou falar o quê? E aí no texto de Êxodo, capítulo 3, vocês vão ver várias, né? Aí tem, mas várias traduções de nome de Deus ali. Tem Elohim, tem El Shaddai, tem Adonai e tem Yahvé. Só no capítulo 3 de Êxodo é uma bagunça de nome. Só no capítulo 3. Quando Abraão chega para Deus lá e conversa com Deus, Deus falou o que para Abraão? Não tem, eu sou contigo, eu sou o quê? O El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, né? E o El Shaddai ali, para quem não sabe, né? Uns interpretam como Deus Todo-Poderoso, mas ali tem um código nas letras judaicas, nas letras hebraicas, que é o Tishad. E o Tishad ali, ele tem um significado da mãe
que sustenta o filho ou que amamenta o filho. Então, o Abraão ele não tem um conhecimento de Deus e até mesmo, talvez, pense que Deus tem um gênero feminino. Que Deus tem um gênero feminino. Então, ele não tem o conhecimento completo de Deus. E quando Moisés vai perguntar para Deus, quando chega lá, vou falar o quê? Quem me enviou? Aí Deus vai falar com ele. Diga, né, para Israel, para os filhos de Israel, que o eu sou te enviou. Eu sou? Diga que o Yahvé te enviou. Diga que o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ali está Elohim. Diga que o Elohim, né, aí depende muito, mas aqui no meu dicionário hebraico, tem Elohim e Elohim. Elohim, é deuses. É deuses. A gente faz um malabarismo, a gente faz como diz o Gregonato, a gente faz um malabarismo teológico para falar que não é deuses e tudo mais, mas é uma vertente eloísta, é uma vertente de escritores eloístas, politeístas. Né? É uma vertente de escritores politeístas, dando vazão ao pensamento politeísta, dando vazão ao homem pensar que os deuses criaram os céus e a terra, que os deuses prometeram para Abraão, Isaac e Jacó, que o pai de Abraão serviu vários deuses, então esse Elohim veio nos salvar, o Elohim está aqui agora, vai nos tirar daqui. Então dá uma vazão para um pensamento politeísta dessas pessoas que não são descendentes de Jacó. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é o El Shaddai. Agora eu vou chegar lá agora como Yahvé. Eu vou chegar no Egito agora como Yahvé. E no capítulo 6 de Êxodo, versículo 3, Deus fala isso com Moisés. A Abraão, aos Isaac e Jacó, ô Moisés, eu não deixei eles me conhecerem perfeitamente. Eu não fui perfeitamente conhecido por eles. E é aí que eu provo o que eu estava falando. Então, o Abraão, o Isaac e o Jacó, eles não conheciam a Deus perfeitamente. Eles não conheciam a Deus perfeitamente. Então, os deuses egípcios, a cultura egípcia, o Elohim, os deuses, eles vão estar manipulando esse psiquismo dessas pessoas que vão sair do Egito e vão conquistar Canaã. É por isso que Deus tem que trabalhar com esse povo no deserto para mudar a mente desse povo, para fazer com que esse povo seja monoteísta, creia somente no Deus vivo, somente no Yahvé. Então Deus vai trabalhar, né? Então, eles estão no deserto discutindo com Moisés, brigando com Moisés o tempo todo. E a cultura egípcia é tão forte que ao tempo todo, Douglas, eles estão tentando fazer imagem. Ao tempo todo, eles estão construindo imagem de Deus. O Moisés ficou 40 dias no monte orando, 40 dias no monte conversando com Deus, 40 dias foi o suficiente para eles fazerem uma imagem. O que é isso? O que será isso? É o psiquismo, é a formação, é uma estrutura mental, é um pensamento politeísta de vários deuses. Que Deus uma hora é um, que Deus uma hora é outro, ou que Deus são vários deuses que rege, que está trabalhando ao nosso favor. E o Arão falou, o Deus que tirou vocês do Egito é esse bezerro aí. E todo mundo adorou o bezerro. 40 dias. 40 dias que Moisés ficou longe deles, eles já colocaram o seu psiquismo em ação. Já colocaram o seu psiquismo em ação. Então, e me estranha muito quando Moisés chega lá com Arão diante de Faraó, cada um tem um cajado na mão, até os magos têm um cajado na mão. Até os magos têm um cajado na mão. E todo o milagre que o cajado de Arão, Moisés, os milagres fazem, os magos fazem igual. Só não conseguem reverter a magia. Mas os magos fazem igual. E aí, tipo assim, quando a gente está pregando, ensinando na igreja é uma coisa. Mas quando você para pensar sobre esse assunto, quem é que fazia esse mistério? Quem é que fazia os milagres para os magos? Quem é que liberava o poder para o cajado dos magos de Faraó virar serpente? Como que os magos faziam sair rãs também do rio? Como que os magos faziam acontecer várias outras coisas ali também? Quem é o Deus que está por trás desses magos? A gente tem um problema, Diego, que você está falando,
E eu sempre costumo pontuar no livro de Êxodo, né? Quando o camarada lê, aí ele fica vislumbrado com a abertura do mar, com Adonias, essas coisas mais, água de rocha, essas coisas todas. Só que ele não para pensar, aí ele fala o seguinte: quando você lê, aí, quando Deus manda as pragas sobre o Egito, as pragas começam a acertar o povo, e a gente fala assim: ó, Deus está sendo vitorioso, porque Faraó está sofrendo. Só que é só parar para pensar o seguinte: se o rio se torna, as águas do rio se tornam sangue, que é o grande afluente do Egito, né? Porque, como diz Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, só existe o Egito por causa do Nilo, senão não existiria. E quando essas águas são tornadas em sangue, e o pessoal vai ter que beber essa água, você acha que o faraó vai beber água de sangue? Você acha que o faraó vai beber água poluída? Você acha que ele vai ter rã dentro do palácio dele? Você acha que na Câmara Real vai ter rã? Quem é que sofre com isso? Quem é que sofre com isso é o povão. Quem sofre... Ah, mas o hebreu está protegido. Gente, você está pensando o seguinte: tem um cara carrasco, chamado Faraó no trono, ele está lançando todo esse tipo de coisa, está com o coração endurecido, mas o problema não é só o faraó que está sofrendo. O faraó não está sofrendo. O faraó não está sofrendo. Quem começa a sofrer é o povo dele. Os hebreus estão livres, aí você fala: que bênção, Deus vai proteger você, hebreu, Deus vai proteger. Mas você está esquecendo de uma galera que é um pessoal do campo, que é um egípcio que tem um coração bom e você não conhece, porque você só está interessado em dizer que Deus tem que quebrar o Egito mesmo. Mas você esquece que tem criança, tem homem trabalhador que acorda todo dia cedo, mas só porque não crê no Deus de Israel, quer dizer que ele não presta, quer dizer que ele não vale nada. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar, essa questão do que o Diego está falando, é a questão do psiquismo. A gente formou na nossa cabeça que bom é quem está do nosso lado. Que gente que vale a pena, ou gente de Deus, é quem segue a gente. É quem faz parte do nosso mesmo, vamos colocar assim, clube, da nossa mesma comunidade. Se diverge da nossa comunidade, se diverge da nossa opinião, então não presta. É isso que você fala quando você prega. E rebenta lá. Então você tem que quebrar o Egito mesmo. Deus vai quebrar a gente por causa de você. Só que é o seguinte, e essa fala, Diego, é bem interessante. O Marcos fez uma pergunta lá em cima sobre como pregar nessas igrejas que só fala vitória. A gente tem que trabalhar essas coisas em nós, porque a gente tem o costume seguinte: fulano de tal tá passando isso porque tocou em mim. Cara, aí o cara nunca para pensar: fulano de tal é pai de alguém, fulano de tal é mãe de alguém. Talvez ele seja uma pessoa ruim mesmo. Só que será que o filho tem que pagar o preço porque o pai é ruim? Será que a mãe tem que pagar o preço? Você percebe isso? Será que a mãe tem que pagar o preço porque o filho é ruim? Então, a gente tem que mudar esse negócio, porque nós somos formados assim a acreditar o quê? O indivíduo fez alguma coisa comigo, tem que pagar pelo que fez. Eu não vou morrer sem ver você pagando pelo aquilo que você fez comigo. E temos essa questão nossa, eu sei, né? As pessoas vão lá, penso que a história só é contada por quem venceu. Isso aí, exatamente. Então, assim, a gente tem aquela questão: não, se mexeu comigo, você vai ver, Deus vai pegar você. Só que é o seguinte: isso não é... Se você fala que se alguém tocou em você e Deus tem que pegar ele, tem um problema, que você está querendo em um Deus diferente de Cristo. Em Cristo não existe isso. Em Cristo não existe. Exatamente. Pode falar, Diego. Não, aí a gente vai entrar no Macião, né? Isso, exatamente. Só que a questão toda, mais do que além do Macião, que ele olha o Antigo Testamento como um Deus e olha o Novo Testamento como outro, olha a questão do demiurgo, mas a questão toda no nosso dia de hoje, a gente tem um problema, que é o seguinte: fez comigo, tem que pagar. Não dá para entender esse indivíduo. Porque esse mesmo indivíduo que quer graça pelo pecado dele, quando o outro faz alguma coisa, fala assim: tocou no ungido, o cara tá com câncer porque tocou no ungido. Não, o câncer não é porque o cara comeu uma comida ruim, uma comida a vida inteira ruim, não é porque geneticamente ele é propenso a ter câncer. Não é nada disso. Não é nada disso. Tá? Então, assim, o que a gente precisa pensar, gente, é o seguinte: nós temos que pensar o mundo, que o mundo não é a nossa vida, não é só a nossa comunidade, não é a nossa opinião. Não é nosso... mas eu aprendi assim, então. Você aprendeu assim, mas é isso que o Diego está trabalhando. Ele está trabalhando que tem como desconstruir isso. Deus pega esse pessoal, leva para o deserto, para quê? Para desconstruir isso. Então tem que haver uma ressignificação para que o indivíduo melhore. Nós estamos aqui para quê? Para que sejamos quebrados, ressignificados e começamos uma nova etapa de vida. Diego, já são 9h16, já estamos a 1h16 de live. Eu vou deixar você falar mais 5 minutinhos. A gente pode fazer uma segunda live sobre o mesmo tempo, tá? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar,
para a gente fechar isso aqui, que senão vai ficar gigantesca lá. Mas o tema é muito interessante. Houve muita interação, o pessoal interagindo o tempo todo aqui. Muito bom, Diego, muito bom mesmo. E se você quiser, alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pergunta o Diego aí, aproveita ele, suga ele. Eu vou dar mais alguns minutinhos. Por quê? Porque a gente faz uma segunda live, Psiquismo 2, entendeu? Então vai ser bem legal. Pode falar, pode fazer, faz um fechamento bacana aí. Então, vamos fechar então, bacana. Tudo isso que eu estou falando, até as mortes dos primogênitos, isso vai formar psiquismo nesse povo que vai seguir deserto, vai entrar em Canaã, vai formar psiquismo. Então eles vão pensar na forma de um Deus que mata, um Deus que coloca medo, um Deus que faz o povo sofrer se você não obedecer. Josué fala isso no capítulo 24 de Josué, mostrando para o povo que o povo não queria servir a Deus de jeito nenhum. E o povo fala que vai servir, mas você vê que o povo está amedrontado desde a morte dos primogênitos. Desde a morte dos primogênitos. Só que o povo sempre entra na cultura dos cananeus. Por quê? Por que o povo sempre adora outros deuses? Por que o povo sempre adora Baal? Por que o povo sempre peca contra Deus? Por que o povo não consegue servir somente ao Senhor? Por quê? Porque é uma raiz da cultura egípcia, desses 430 anos vivendo no Egito, formando nesse povo um psiquismo politeísta, formando nessa religião um politeísmo na mente dessas pessoas. Entendeu? Então, o Antigo Testamento todinho foi Deus tentando fazer esse povo ser monoteísta, adorar somente a Ele. Mas eles nunca iam conseguir adorar somente a Deus, porque eles estão enraizados numa cultura egípsia, puxando até uma genética, tem aí na psicologia da constelação familiar, algo da psicanálise, né? Que o seu bisavô, tataravô, influencia no que você é hoje. Então, tudo isso foi influenciando. Então, quando eles chegaram em Canaã, eles adoraram outros deuses mesmo. E não adiantou levantar Elias, não adiantou levantar nenhum profeta, porque não conseguiu fazer esse povo ser monoteísta. Depois que eles vão para a Babilônia, que eles são levados cativo, mesmo assim ainda tinha muitos que não queriam. Mas eles voltam de lá com outras doutrinas, com outros pensamentos, eles voltam de lá influenciado por outra religião, que agora já não é mais egípcia, agora é persa. Agora é Zoroastro que vai entrar em ação. É Zoroastrismo que vai entrar em ação. É até mesmo a filosofia, né, que nós falamos um pouquinho aqui, do Aristóteles e do Platão. Então é a filosofia platônica que vai dominar o cristianismo. É a filosofia platônica que vai dominar os pensamentos de Agostinho. Porque o que nós servimos hoje na igreja não é a interpretação da Bíblia correta. Nós servimos a interpretação que Agostinho fez da Bíblia. A interpretação que os primeiros pais fizeram da Bíblia. E todos eles, na sua maioria, Douglas, influenciados pela religião de Zoroastro e influenciado pelo neoplatonista da época de Agostinho. Então, seria aí uma segunda live, né, do psiquismo dentro da religião cristã, essa influência de interpretar os textos, as cartas paulinas, para os dias de hoje, sendo influenciados, né, pela uma filosofia que nem você sabia que você é influenciado por isso. Você segue isso na igreja e você nem sabia que você está seguindo isso, porque dentro da religião egípcia tem trindade. Dentro da religião persa tem trindade. Dentro da romana tem trindade. Dentro da grega tem trindade. Todos eles têm trindade. Todos eles contam a mesma história de criação. Todos eles contam a mesma história de Deus Trino. E aí vem o Agostinho, vem Tertuliano, vem Orígenes, vem os pais da igreja e traz para a gente a trindade, traz para a gente as doutrinas. Interpretam as cartas de Paulo para a gente e a gente engoliu tudo isso. Ou seja, nós somos influenciados nem pelo que pensamos, mas pensamos o que os outros colocaram para a gente. Então nosso psiquismo dentro da religião cristã é influenciada pelas doutrinas dogmáticas e interpretações filosóficas de Agostinho, que também foi influenciado pelo neoplatonismo. E aí minha finalização com vocês aqui. Então, isso é muito interessante, o Diego trabalhando com vocês. Gente, eu só estou cortando por causa do tempo, porque senão fica muito extensa a live. Também. E aí a gente faz uma outra. Muito legal, muito interessante, sendo trabalhado. Até a questão da interpretação. Por que nós fazemos interpretação do Antigo Testamento Novo? Isso é pura interpretação. Isso é pura interpretação. Isso não é história.
É como a Natália concluiu. Pois é, influência. É o começo. Então, é influência. Então, o que você faz? Tertuliano, Justino Marte, João Crisóstomo, eles estão comentando uma coisa, estão dizendo que isso aí vai ser reverberado na reforma e pronto. Isso fecha esse combo com São Tomás de Aquino, com os grandes da reforma, fecha o combo e a gente recebe. Só que a gente recebe sem saber como é que isso foi formado. Então, o importante para o nosso conhecimento é ver como as coisas são formadas, ver o processo das coisas. Então, o Campbell tem uma frase muito interessante que ele fala: heresia é a religião do outro. Heresia é a religião do outro. Então, toda vez que a gente pega uma pedrinha e joga na religião do outro. Só que, na verdade, aquele indivíduo lá olha para sua religião e diz assim, ó, heresia é aquela. Você olha para ele e diz assim, ó, heresia é aquela. Aí um fica olhando, heresia é aquela do outro. Heresia é aquela do outro. Então, assim, heresia assim mais heresia. Só que, como é que isso é formado? Tá? Então, assim, tem uma galera entrando aqui, Diego. Nós já estamos terminando. A Sara, Deus abençoe a sua vida. O pastor colocou bem aqui, ó. Diego, não está lembrando de mim, porque quando fiz o seminário, eu não era pastor ainda, mas era um aluno bem polêmico. Então, saber também porque é polêmico e o professor gosta, né? Deve ser o Júnior, mais polêmico da turma. Então, vocês que estão aí, continuem seguindo a página Momento de Sabedoria. Quem não segue, comece a seguir, por gentileza. Convido você a seguir. Você que não segue o Diego, segue o Diego lá para aprendizado, conhecimento. O Diego está aí. A gente vai fazer umas outras lives para trabalhar esses temas, trabalhar essas coisas. A gente pode fazer uma live trabalhando sobre nomes de Deus, tá? Eu escrevi um livro sobre isso, Diego. O nome de Deus segundo a cultura judaica e segundo o Antigo Testamento. Então, como é trabalhado isso, essa ideia do nome de Deus, essas coisas, a gente pode fazer uma live batendo papo sobre isso. Podemos fazer também sobre esse tema que você começou a trabalhar, sobre a questão do zoroastrismo persa. Isso vai ser bem interessante, bem interessante. A questão do platonismo, a questão do helenismo introduzido no cristianismo. Então, assim, pessoal, continue aí seguindo. Só que, assim, deixa eu só dar um conselho, assim, de quem ama vocês mesmo. Preste bastante atenção. Para de recitar as coisas sem verificar as fontes. Para de recitar as coisas. Pegue lá. Se ouviu alguém dizer uma coisa ali, procura saber de onde foi. Não é feio perguntar assim, Diego, você tirou isso aqui da onde? Douglas, você está tirando isso aqui da onde? Ou pregador, gostei disso aqui, só que essa informação eu nunca ouvi. Você tirou isso da onde? Quando a gente faz isso, preste atenção, você não coloca a pessoa no estreito, como as pessoas vão dizer. Não, não. Você organiza as informações, afunila as informações. Quando alguém quiser mentir, já não tem como mais, porque vai assim, ó, não dá para ficar mentindo naquela igreja lá, não. Aquele pessoal lá, quando a gente fala uma coisa diferente, eles querem saber de onde veio aquilo. Então, faça isso para que o seu conhecimento ele venha dilatar, pessoal. Então, assim, faça isso para que você venha crescer no seu conhecimento e para que você não venha apenas reproduzir. Que o problema nosso é que a gente reproduz, e as pessoas ao menos lê o texto. Ao menos lê o texto. Então, assim, por gentileza, vai lá ler o texto, procura. O cara falou que é historiador. Tá, mas qual é o historiador que diz? Fala aí, por gentileza, aí, campeão. Qual historiador que é? Mas falou que não sei quem lá. Tá, mas quem foi? Me fala aí como é que funciona esse negócio aí. Me explica aí. Então, o que a gente precisa é fazer o que aconteceu no iluminismo, voltar às fontes. A gente precisa voltar às fontes. Precisa saber de onde as coisas estão partindo. Aí esse negócio fala assim, não, é mistério, eu tenho umas fontes escondidas. Tem negócio de fonte escondida não, filho. Tem negócio de fonte escondida. Tem que saber. O Diego vai fazer o TCC dele quando tem na psicologia. Aí chega lá e fala assim, não, eu não posso colocar as fontes aqui embaixo, não, as bibliografias não, porque é segredo. Tem que colocar, se é obrigado. Que você falar, é obrigado colocar. Jadiel entrou aqui. Jadiel, grande abraço, Deus abençoe tua vida aí. Estou usando, Douglas. Eu esqueci de falar, bom você ter tocado. Eu estou usando aqui o livro de Dal Galarron, tá? Paulo Dal Galarron. Se você quiser depois pesquisar aí. Religião, Psicopatologia e Saúde Mental, tá? É o livro que eu vou utilizar para o meu TCC, tá? Show, depois você coloca aí, a gente vai interagindo. Mas é o que eu estou falando, pessoal. Você viu tudo que o Diego fala, fulano de tal disse, não sei que Cicrano disse, e tal, e tal. Isso é importante, é voltar às fontes, galera. É pesquisar, saber assim, cara, esse cara tá falando um negócio, ele fala isso da onde? O cara tá me dizendo isso aqui, mas veio da onde? Gente, isso não é ter espírito do diabo, tá? Isso não é você que é chato, não é você que é crítico, não. Isso é que você quer beber uma água boa. Isso é que você quer beber uma água saudável.
tá? Você quer beber uma água saudável, então você tem que saber de onde está vindo. Ó, essa água é da fonte? Essa água passou no filtro mesmo? Essa água foi filtrada? Ou você foi lá e pegou essa água do lençol freático e saiu bebendo? De onde você está tirando essa água? Entende? Então, assim, pessoal, faça isso. Faça esse exame de conhecimento, de aprendizado. E, assim, fechando todo esse pacote que o Diego está falando, ó, o psiquismo são uma coisa que é gerada em nós a partir do conhecimento dos primeiros passos. Está dando os passos e vai aprendendo. Então, se você não aprende a se questionar, não aprende a questionar as coisas, não aprende a perguntar as coisas, você vai ficar o resto da vida sendo levado pelo vento. Então, as pessoas você crê, entendeu? É como é o René Descartes que diz, né, que duvidar até que seja induvidável, né? Exatamente. A gente tem que E aí, passar isso. quando você começa a fazer isso, você está pensando, e quando você pensa, você existe, né? Exato, é o código do ergo sum do Descartes, né? Pensa logo assim. Então, a gente precisa passar nesse processo para a gente fixar as coisas, aprender as coisas, parar de repetir. Beleza, lógico que você não vai chegar no culto da sua igreja e vai lançar uma polêmica lá para trazer problema, nada disso. Lógico que você vai chegar na escola dominical e vai fazer uma polêmica lá para trazer problema, não. Mas o professor deu aula, eu falei assim, professor, você tirou isso da onde? De onde você está falando esse negócio aí? O pregador, ou não sei quem, ou quem está influenciando, quem está ensinando. Então, por quê? Eu preciso dar meus passos com segurança. Para depois, daqui a 10 anos, eu falar assim, rapaz, aprendi tudo errado. Para depois você não ter esse problema. Você não ter essa crise, tá? Essa crise existencial de, as coisas que eu aprendi estão errado, não era assim, e agora o que eu faço? Então, assim, para que você ande bem, ande perfeito, faça isso. Duas coisas que são importantes. Eu já falei isso em umas lives passadas. Às vezes as pessoas não gostam. Primeira coisa, para de responder e de falar coisas que você não sabe. O Diego fez uma pergunta aqui que foi muito interessante. Ele falou, só sei que tem alguma coisa com cosmogonia, alguma coisa assim, monia, sei lá. Cosmogonia. Ele inventou uma palavra ali, ele fez um neologismo, ele criou uma palavra e fez uma pergunta. Tem gente que inventar e responder o que ele perguntou. Então, tem gente, Diego, eu conheço gente que inventa uma resposta. Parem de inventar resposta. Seja honesto, ó, não sei no momento, vou procurar saber depois, vou procurar saber, não sei. Primeira coisa, para o crescimento acadêmico, para o crescimento intelectual, dizer não sei, porque você não sabe tal coisa. Segundo, ir direto às fontes. Vai às fontes, procura saber, procura pesquisar, isso aí é crescimento. Pessoal, não vou delongar mais, 21h30, 1h30 de live, tá estourando aqui, muito obrigado. Tem uma galera que começou, tá junto com a gente desde o início, muito obrigado, beijo no coração. Diego, valeu mesmo, parceiro, valeu mesmo. E essa é a primeira de muitas lives que nós vamos fazer. Foi a primeira minha live. Não, primeira de muitas juntos, mas vamos fazer. E a primeira live dele e foi muito bom. E assim, a gente vai fazer umas outras, lançando essas perguntas, e a gente vai respondendo aí, vai ser bem bacana. Um grande abraço, fiquem com Deus. Abraço.